Bem-vindo ao Brasil, um território onde a natureza não apenas existe, ela domina, encanta e transforma. Aqui, cada paisagem é um capítulo de uma história que começou muito antes da presença humana. Não se trata apenas de um país de grandes proporções, mas de um mundo inteiro dentro de uma só fronteira. São terras de extremos, onde florestas infinitas convivem com desertos de areia branca. Onde montanhas tocam o céu e rios ocultam mistérios nas profundezas. É o lar de povos diversos, de culturas vibrantes e de uma vida selvagem que pulsa em cada canto. Este documentário é um convite para redescobrir o Brasil com novos olhos. Para enxergar não apenas o que se vê, mas aquilo que se sente. O frio da serra, o calor das dunas, o silêncio das cavernas e o rugido das cachoeiras. Prepare-se para atravessar selvas, mergulhar em águas cristalinas, escalar formações milenares e se perder entre paisagens que parecem ter sido desenhadas por deuses. Antes de iniciar nossa aventura, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos episódios. E escreva nos comentários de onde você está assistindo. A jornada está só começando. Com mais de 8.500.000 quilômetros quadrados, o Brasil é o quinto maior país do planeta. Sua vastidão cobre quase metade da América do Sul e abriga uma diversidade natural e humana que desafia qualquer tentativa de simplificação. Mais de 215 milhões de pessoas chamam esta terra de lar. Um povo que se distribui entre grandes metrópoles agitadas, como São Paulo e Rio de Janeiro, e comunidades ribeirinhas isoladas, escondidas no coração da floresta. Mas além dos números e da população, existe uma dimensão que não cabe em estatísticas: a alma do Brasil. Uma alma que pulsa nas feiras de interior, nas rodas de capoeira à beira-mar, nos rituais indígenas, nos cantos de lavra e nas festas urbanas. E apesar da presença humana ser marcante, é a natureza que impõe o ritmo. Um ritmo próprio, imenso, e que revela que neste país o verdadeiro gigante não é apenas o território, é o equilíbrio entre tudo o que vive sobre ele. A Amazônia não é apenas uma floresta. Ela é um continente escondido sob um manto verde, um mundo autônomo que respira, transpira e se transforma a cada instante. Uma engrenagem viva onde tudo se conecta, da raiz mais profunda ao topo das árvores que tocam o céu. Com mais de 5.500.000 quilômetros quadrados, é a maior floresta tropical do planeta e abriga cerca de 10% de todas as espécies conhecidas pela ciência. Aqui, a biodiversidade não é um conceito, é uma presença quase palpável. As árvores, muitas com mais de 60 metros de altura, formam muralhas de vegetação tão densas que a luz do sol mal toca o chão. Abaixo dessa copa majestosa, uma infinidade de formas de vida se esconde.
algumas extraordinárias, outras ainda desconhecidas. Os rios cortam a floresta como artérias de um corpo colossal. A cada curva revelam novos segredos. A cada remanso alimentam incontáveis criaturas. Nada ali é aleatório. Tudo cumpre um papel dentro de um sistema tão antigo quanto o tempo. Na Amazônia, o silêncio é eloquente. É a pausa antes do movimento, a espera antes do ataque. A floresta fala em outro idioma, onde o vento nas folhas e o rugido distante substituem as palavras. E é justamente nessa linguagem que ela se impõe como um dos últimos redutos verdadeiramente selvagens da Terra. Se existe um lugar que representa o coração pulsante do Brasil, esse lugar é a Amazônia. Não apenas por sua imensidão ou por ser o berço de rios colossais, mas porque ali a vida alcança uma intensidade que desafia a compreensão. A floresta amazônica não é apenas um bioma. É uma entidade viva, uma engrenagem colossal em que cada folha, cada gota de água e cada criatura desempenham um papel essencial. Com mais de 5.500.000 quilômetros quadrados, ela ocupa quase metade do território brasileiro e abriga cerca de 10% de todas as espécies conhecidas pela ciência. Algumas caminham, outras voam, nadam ou rastejam, mas todas coexistem num sistema que se autorregula com uma precisão ancestral. As árvores formam muralhas naturais com mais de 60 metros de altura, entrelaçadas em uma cúpula verde que filtra a luz do sol. Abaixo delas, o solo abriga micro-organismos, insetos, fungos e mamíferos que vivem em um ciclo contínuo de transformação. E cortando tudo isso como artérias, os rios conduzem vida em todas as direções, conectando o invisível com o grandioso. No meio dessa vastidão, ergue-se uma cidade que desafia o senso comum: Manaus. Fundada às margens do Rio Negro, ela cresceu envolta por floresta densa e foi catapultada ao protagonismo mundial durante o ciclo da borracha. No auge dessa era, no fim do século XIX, a extração do látex transformou Manaus em um polo de riqueza e inovação. O Teatro Amazonas, construído nesse período, ainda hoje simboliza essa época em que a selva abrigava óperas europeias e palácios iluminados a gás. Mas a maior cena da região não acontece no palco. Ela acontece nos rios. Poucos quilômetros dali ocorre um espetáculo da física e da natureza: o encontro das águas. O escuro e calmo Rio Negro corre lado a lado com o barrento e veloz Rio Solimões, sem que suas águas se misturem por muitos quilômetros. A diferença de temperatura, densidade e velocidade cria uma fronteira líquida única no mundo. Dali nasce oficialmente o Rio Amazonas, o mais volumoso da Terra. Onde há água, há vida. E na Amazônia, a vida atinge sua expressão mais selvagem e exuberante. No topo da cadeia alimentar, reina silenciosa a onça pintada.
Majestosa, furtiva e letal, ela possui a mordida mais forte entre todos os felinos. Sabe nadar, subir em árvores e emboscar presas com uma eficiência que poucos predadores alcançam. Encarar uma onça é como cruzar os olhos com a essência mais crua da floresta. Debaixo d'água, o domínio é de um outro gigante, o pirarucu. Esse peixe ancestral pode ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar 200 quilos. Dotado de escamas espessas como armaduras e reflexos dourados, ele sobe à superfície para respirar, rompendo o espelho d'água com imponência. Já entre as plantas aquáticas, se move uma criatura de aparência gentil, o peixe-boi da Amazônia. Com até 500 quilos, esse mamífero aquático desliza devagar pelas águas rasas, alimentando-se de vegetação submersa. É símbolo de paz em um ambiente onde a sobrevivência costuma exigir agressividade. Mas a floresta também guarda predadores invisíveis. Um deles vive sob as águas silenciosas dos igarapés, a sucuri. Essa serpente, que pode ultrapassar 4 metros de comprimento, domina com o corpo e não com veneno. Seus músculos envolvem as presas em um abraço fatal, e sua camuflagem a torna praticamente impossível de detectar até o último segundo. Nos galhos mais altos, os sons da floresta começam com o rugido grave do macaco búgio. Seu chamado ecoa a quilômetros ao amanhecer, marcando o território e anunciando o despertar da mata. Sobrevoando o dossel, araras vermelhas cruzam o céu em pares inseparáveis, enquanto tucanos saltam entre os galhos com seus bicos impressionantes, à procura de frutos escondidos. Mas nem tudo está visível. Debaixo do solo, repousa uma das maiores reservas de água doce do planeta, o aquífero Alter do Chão. Um reservatório subterrâneo capaz de abastecer bilhões de pessoas por séculos. E escondidos nas profundezas da Terra estão também tesouros minerais, ouro, ferro, manganês, bauxita e nióbio. Recursos estratégicos que colocam a Amazônia no centro de interesses globais. Ainda assim, seu valor mais precioso não é o que se extrai, mas o que se preserva. Cada ser que habita essa floresta cumpre uma função. O jabuti, com sua carapaça robusta, move-se lentamente pelos troncos caídos, garantindo a dispersão de sementes. O tatu canastra cava túneis que servem de abrigo para dezenas de outras espécies. O boto cor-de-rosa, envolto em lendas e mistérios, é reverenciado por povos ribeirinhos. A lontra gigante caça com agilidade entre as pedras, enquanto o tamanduá-bandeira, com sua língua longa e pegajosa, mantém o controle natural de insetos que sustentam o equilíbrio do ecossistema. A Amazônia é um reino onde a força e a delicadeza se entrelaçam, onde o silêncio é tão poderoso quanto o rugido. Um santuário onde a vida se manifesta em sua forma mais intensa, mais rica, mais indomada. Ela não é apenas o pulmão do mundo. É sua memória viva e, talvez, sua última esperança.
Se a Amazônia é o coração do Brasil, o Pantanal é sua alma líquida. Um território que respira conforme o ritmo das águas, expandindo-se e retraindo-se, como se fosse um organismo vivo. Aqui, a natureza muda de forma com o tempo, ora alagada, ora seca, mas nunca perde a intensidade. Com mais de 170 mil quilômetros quadrados de extensão, o Pantanal é a maior planície alagável do planeta. Durante metade do ano, a cheia transforma campos, matas e trilhas em um verdadeiro oceano interior. Quando a seca chega, os rios recuam, lagos desaparecem e as margens da terra revelam os rastros deixados pelos habitantes do ciclo. É essa alternância entre abundância e escassez que define o Pantanal. E é ela também que molda uma das concentrações de vida selvagem mais espetaculares do mundo. Nas águas mornas e silenciosas, milhões de jacarés deslizam como sombras. Imóveis por longos períodos, observam tudo com olhos estáticos e predadores. Alguns ultrapassam 3 metros de comprimento. Suas presas são variadas: peixes desatentos, aves incautas e até pequenos mamíferos que se aproximam da margem em busca de água. Adaptados à escassez, podem passar meses sem se alimentar durante a estação seca. No Pantanal, a sobrevivência é uma arte de paciência. Mas o bioma não pertence apenas aos répteis. Em suas áreas abertas e campos alagáveis, capivaras transitam em bandos. Nas árvores baixas, araras e garças colorem o céu. As onças, mais visíveis aqui do que em qualquer outro lugar, caminham pelas trilhas úmidas em busca de caça. E nas noites silenciosas, é possível ouvir o canto grave das corujas e o eco dos predadores noturnos. O Pantanal é um espetáculo de permanência e transformação. Um santuário onde cada dia é diferente do anterior. Onde a água dita as regras e a vida se adapta com beleza, engenhosidade e poder. No coração do Mato Grosso do Sul, escondido entre campos e matas, encontra-se um lugar que revela os segredos das águas como poucos no planeta. Em Bonito, a natureza não esconde nada. Ela exibe. Rios transparentes, cavernas submersas e nascentes brotam do chão como janelas para outro mundo. O que torna Bonito tão especial é a pureza quase mágica de suas águas. Um fenômeno natural causado pela alta concentração de calcário no solo, que atua como um filtro natural, removendo impurezas e deixando a água com uma clareza impressionante. O resultado é um verdadeiro aquário a céu aberto. Ao mergulhar em rios como o Sucuri ou o Prata, é possível observar cardumes inteiros de dourados, piraputangas e curimbatás, nadando tranquilamente entre algas, troncos e pedras. A sensação é a de flutuar sobre um ecossistema intocado, onde o movimento humano parece não perturbar a harmonia ao redor. Mas Bonito também guarda maravilhas subterrâneas. A Gruta do Lago Azul é uma delas. Uma caverna profunda, onde a luz do sol revela um espelho d'água de tonalidade azul intenso. Um lago silencioso, enigmático, que guarda fósseis de animais pré-históricos, preservados por milênios.
À primeira vista, o cerrado pode parecer seco, árido, até inóspito. Mas, por trás dessa vegetação retorcida e resistente, esconde-se um dos ecossistemas mais fundamentais do Brasil. É aqui que nascem as principais bacias hidrográficas do país. Rios que alimentam a Amazônia, o Pantanal, o Sudeste. Sem o cerrado, a vida em outros biomas simplesmente não existiria. Este imenso território, que cobre cerca de 1/4 do Brasil, é conhecido como o berço das águas. Em suas entranhas, fontes subterrâneas brotam em forma de nascentes, alimentando córregos e rios que percorrem o continente. E em meio a esse cenário, ergue-se um dos lugares mais mágicos do território nacional: a Chapada dos Veadeiros. Localizada em Goiás, a Chapada é um santuário de paisagens esculpidas pela erosão ao longo de centenas de milhões de anos. Aqui, o tempo virou pedra e a água, escultora. Os rios serpenteiam entre rochas de quartzo que brilham sob o sol e despencam em cachoeiras de tirar o fôlego. Algumas atingem mais de 100 metros de altura, formando véus translúcidos que desaparecem em poços de um azul profundo. Entre as formações mais icônicas está o Vale da Lua. Um leito rochoso esculpido pela força da água que lembra a superfície de outro planeta. Cavidades circulares, desníveis polidos e piscinas naturais compõem um cenário que parece ter saído de um sonho geológico. Mas não é só a paisagem que impressiona. O cerrado abriga uma fauna única, adaptada às variações extremas de clima e ao fogo natural. O lobo-guará é um exemplo. De pernas longas e andar silencioso, ele é um fantasma da noite que atravessa os campos dourados com discrição. É raro, quase mítico, símbolo de um equilíbrio frágil entre natureza e sobrevivência. A Chapada dos Veadeiros também é envolta em misticismo. Muitos acreditam que a região repousa sobre uma das maiores placas de quartzo do planeta, irradiando uma energia especial. Por isso, atrai não só aventureiros, mas também buscadores de espiritualidade e reconexão. Entre cânions, paredões e trilhas silenciosas, o cerrado revela sua verdadeira essência. Não como uma terra árida, mas como um sistema vital, fonte de força, beleza e permanência. No norte do Brasil, onde o vento sopra incansável e o sol reina soberano, há um lugar que desafia as leis da natureza. Um cenário de areia infinita, onde, contra todas as expectativas, brotam lagoas cristalinas. Esse lugar é os Lençóis Maranhenses, um dos ecossistemas mais raros e surreais do planeta. Formado ao longo de milênios pela ação combinada dos ventos e das chuvas, os lençóis cobrem mais de 15.500 quilômetros quadrados, uma extensão maior que muitas cidades inteiras. Durante a estação seca, o que se vê são dunas brancas que se estendem até onde a vista alcança. Mas basta o início das chuvas para que esse deserto se transforme em um campo de espelhos naturais. A água da chuva se acumula nos vales entre as dunas, formando lagoas temporárias de tons azul turquesa e verde esmeralda.
Algumas são rasas, outras profundas. Algumas desaparecem em semanas, outras duram meses. O que todas têm em comum é a capacidade de hipnotizar quem as contempla. Esse fenômeno não ocorre em nenhum outro lugar do mundo com tamanha escala e intensidade. É uma dança entre o sólido e o líquido, entre o que parece impossível e o que se torna real diante dos olhos. Caminhar pelos Lençóis Maranhenses é como atravessar um sonho acordado. Um mar de areia pontuado por lagos que refletem o céu. Um cenário efêmero que muda a cada estação e cuja beleza depende justamente de sua impermanência. Aqui, a natureza se mostra em sua forma mais inesperada. E o impossível simplesmente acontece. A Bahia é mais do que um estado, é um universo à parte. Um território vasto onde o sertão árido encontra florestas tropicais e as montanhas do interior descem até tocarem o mar. Tudo aqui vibra com intensidade. O calor do sol, os tons da paisagem, o pulso da vida que ecoa do chão até o céu. No interior, a Chapada Diamantina ergue-se como uma catedral natural de pedra e silêncio. Grutas, cânions e cachoeiras emergem entre formações rochosas que datam de centenas de milhões de anos. Trilhas atravessam vales escondidos e poços de águas profundas refletem a luz com um azul sobrenatural. É um lugar onde o tempo parece ter parado para admirar a própria criação. Descendo em direção ao sul, surge o Recanto de Corumbau, um pedaço esquecido do paraíso. Com mar calmo, águas cristalinas e faixas de areia branca protegidas por coqueirais, é um santuário de paz entre o céu e o Atlântico. Lá, o tempo desacelera e a natureza fala baixo. Já na costa norte, a capital Salvador revela outra face da Bahia. Não só um centro histórico, mas um território onde a natureza costeira se mostra em toda a sua glória. Enseadas, manguezais e ilhas cercam a cidade como joias em um colar natural. O encontro entre a Mata Atlântica e o mar cria paisagens de rara beleza, onde cultura e ecossistema caminham juntos. Mas é no mar aberto que acontece um dos espetáculos mais emocionantes do litoral brasileiro. Entre os meses de julho e novembro, o Parque Nacional Marinho de Abrolhos torna-se palco da chegada das baleias jubarte. Viajando milhares de quilômetros desde a Antártica, elas escolhem essas águas mornas e protegidas para acasalar e dar à luz. Saltos gigantes, caudas que surgem entre as ondas e o sopro alto dessas criaturas revelam a grandiosidade silenciosa da vida marinha. A Bahia é isso, um lugar onde os contrastes não se enfrentam, se abraçam. Onde a terra, o mar e o céu formam uma paisagem viva, profunda e inesquecível. Na fronteira entre Brasil e Argentina, onde o continente parece rasgar-se em pedra e água, o som da natureza atinge sua forma mais poderosa. São as Cataratas do Iguaçu, um dos maiores espetáculos naturais do planeta. Um lugar onde o chão cede passagem para o céu cair em forma de água.
Do lado brasileiro, em Foz do Iguaçu, o panorama é amplo e impressionante. Um ponto de observação privilegiado que permite contemplar a grandiosidade do conjunto em toda a sua extensão. São 275 quedas, algumas com mais de 80 metros de altura, espalhadas por quase 3 quilômetros de falésia. Juntas, elas formam uma parede líquida que ruge com a força de um trovão. Esse monumento natural nasceu de intensas atividades vulcânicas e do deslocamento de placas tectônicas. A terra se abriu e por essa fenda corre hoje o rio Iguaçu, que despenca com violência e beleza numa exibição constante da força geológica que molda o planeta. A névoa que sobe das quedas cria um microclima próprio. Arco-íris se formam sob o sol e a vegetação ao redor floresce com exuberância. Borboletas, aves e pequenos mamíferos circulam livremente por trilhas que aproximam o visitante da borda do abismo. Reconhecidas como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, as Cataratas do Iguaçu não são apenas um ponto turístico, são uma experiência transformadora. Um lembrete de que a Terra, em sua essência, é movimento, colisão, criação e espetáculo. No coração do Nordeste brasileiro, o Piauí revela uma natureza silenciosa, resistente e surpreendente. Um estado onde o calor é constante, a chuva é rara. E mesmo assim, a vida floresce com vigor. Aqui, a força da natureza não se expressa em exuberância tropical, mas em permanência, forma e relevo. Entre chapadas e vales profundos surgem rios perenes que cortam o sertão como linhas de frescor no meio da aridez. São refúgios verdes em meio ao solo quente, corredores de vida onde plantas, aves e mamíferos se reúnem em torno da água. As formações rochosas são outro espetáculo à parte. Esculpidas por milhares de anos de erosão e vento, elas criam paisagens dramáticas, onde o céu limpo encontra muralhas naturais em tons de ferrugem. Cânions, cavernas e paredões marcados pelo tempo compõem um cenário que parece saído de um livro de mitologia. A vegetação da Caatinga, exclusiva do semiárido brasileiro, mostra o quanto a adaptação pode ser bela. Cactos floridos, arbustos resistentes e árvores de casca grossa provam que a sobrevivência é uma forma de arte. Aqui, cada gota d'água é valorizada, cada sombra é um alívio, e cada animal uma pequena vitória da vida sobre o clima. O Piauí é a lembrança de que a beleza não está apenas na abundância, mas também na simplicidade, na resistência e no inesperado. Um lugar onde a natureza fala baixo, mas com uma voz que não se esquece. Em Santa Catarina, a natureza assume formas que encantam, acolhem e surpreendem. É um estado onde contrastes convivem em perfeita harmonia. O litoral, recortado por enseadas de águas límpidas, encontra o interior coberto por florestas nativas, vales enevoados e montanhas que parecem ter sido desenhadas à mão.
Entre todos os seus cenários, poucos são tão impressionantes quanto a Serra do Rio do Rastro. Uma estrada serpenteia pelas encostas íngremes da serra, desenhando curvas fechadas entre paredões verticais. De seus mirantes, a vista se estende por quilômetros, revelando uma imensidão onde o verde se mistura com o azul do horizonte. Acima, o ar é frio e limpo. A vegetação muda, as araucárias surgem como sentinelas do tempo, e a paisagem revela o perfil típico do sul do Brasil. Florestas de altitude dividem espaço com campos naturais, criando um mosaico ecológico único, onde a biodiversidade prospera mesmo nas condições mais rigorosas. Mais abaixo, no litoral, a costa catarinense revela praias escondidas, costões rochosos e áreas preservadas onde a Mata Atlântica desce até encontrar o mar. Cada enseada é um convite à contemplação. Cada trilha leva a um refúgio silencioso. Santa Catarina é natureza viva em sua forma mais pura. Uma terra onde o tempo desacelera, o ar inspira e a paisagem toca a alma com equilíbrio e força. Entre os estados do Nordeste, Sergipe e Alagoas se destacam não pelo tamanho, mas pela capacidade de surpreender. Unidos por rios, manguezais e falésias coloridas, esses dois territórios guardam tesouros naturais que rivalizam com os maiores destinos do Brasil. Em Sergipe, o menor estado do país, a grandiosidade aparece nos detalhes. O Cânion do Xingó, esculpido pelo Rio São Francisco, é um exemplo disso. As águas verdes cortam paredões avermelhados, criando um dos cenários mais espetaculares da região. Barcos deslizam entre as rochas, revelando curvas, fendas e mirantes, onde o silêncio amplifica a beleza. As formações rochosas da região contam histórias geológicas de milhões de anos. Chapadas, vales e escarpas emergem do solo como monumentos esculpidos pelo tempo, marcando a paisagem com formas que despertam curiosidade e respeito. Em Alagoas, o São Francisco continua sua jornada até encontrar o mar. No caminho, desenha deltas, margeia falésias coloridas e cruza manguezais vibrantes, criando zonas de transição entre água doce e salgada, berçários naturais para inúmeras espécies. O litoral alagoano é famoso por suas praias de águas mornas e cristalinas, mas também por sua riqueza ecológica. Estuários, recifes e bancos de areia formam um ecossistema dinâmico, onde a vida pulsa a cada mudança de maré. Sergipe e Alagoas provam que não é preciso ter grande extensão para oferecer experiências grandiosas. Basta olhar com atenção para descobrir o quanto esses estados, discretos em tamanho, são imensos em natureza e beleza. Entre o litoral e o interior do Sudeste, o Espírito Santo se revela como uma joia discreta,
onde a natureza se impõe com formas monumentais e uma serenidade rara. É um estado pequeno em território, mas imenso em paisagem, biodiversidade e surpresas. No relevo capixaba, o destaque são os gigantes de pedra, formações graníticas que se erguem abruptamente da terra como esculturas naturais. Esses blocos colossais moldam a paisagem, criando silhuetas que se destacam contra o céu. O Mar de Morros, como é conhecido o conjunto de elevações onduladas e verdejantes, dá ao estado uma identidade geográfica única. Entre os vales e montanhas, trilhas serpenteiam por matas preservadas, conectando cachoeiras escondidas, mirantes silenciosos e nascentes que alimentam rios essenciais para a região. O clima ameno da serra favorece a biodiversidade, enquanto o calor do litoral sustenta ecossistemas costeiros, ricos em vida marinha e aves migratórias. A Mata Atlântica, ainda presente em grandes porções do território, abriga espécies raras que encontraram refúgio nas áreas de preservação espalhadas pelo estado. E sob a vegetação, cavernas e grutas escondem histórias antigas protegidas pelo isolamento natural. No Espírito Santo, a natureza não se impõe com estrondo, mas com presença. Um estado onde cada paisagem convida à contemplação e onde a conexão entre o ser humano e o ambiente ainda encontra espaço para se renovar. Conhecido por seus arranha-céus, avenidas movimentadas e ritmo acelerado, o estado de São Paulo guarda, em seu interior e litoral, uma face pouco explorada, a da natureza silenciosa, preservada e surpreendente. Longe das luzes da cidade, trilhas, cachoeiras e florestas revelam que ali também pulsa um Brasil verde e profundo. Nas regiões do interior, entre vales e montanhas, brotam nascentes que alimentam rios importantes para todo o Sudeste. Cavernas se abrem sob terrenos calcários, escondendo salões esculpidos pela água ao longo de milênios. E em meio às serras, cachoeiras descem entre pedras antigas, criando paisagens de contemplação e refúgio. Já no litoral, a natureza ganha intensidade. Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião são exemplos de municípios onde a Mata Atlântica encontra o mar, formando um corredor ecológico riquíssimo. As praias, cercadas por costões rochosos e mata densa, mantêm características selvagens, mesmo diante do crescimento urbano. O Mar Paulista abriga enseadas de águas cristalinas, recifes e manguezais, enquanto as montanhas próximas oferecem mirantes naturais de onde se avista, ao mesmo tempo, o oceano e a floresta. Trilhas costeiras conectam praias escondidas e revelam a transição harmoniosa entre terra e água. Em São Paulo, a natureza é uma segunda pele do território, discreta, mas presente. E para quem se dispõe a olhar além do concreto, ela se mostra viva, preservada e cheia de encantos inesperados.
sul do Brasil, o estado do Paraná abriga paisagens que combinam altitude, biodiversidade e preservação como poucos lugares no país. Aqui, a natureza se impõe com elegância, não com grandiosidade exagerada, mas com equilíbrio, profundidade e uma presença constante. A Serra do Mar é a espinha dorsal desse cenário. Uma muralha verde que se ergue desde o litoral até o interior do estado, protegendo uma das porções mais bem conservadas da Mata Atlântica brasileira. Florestas úmidas, neblinas, persistentes e uma fauna abundante caracterizam essa região, onde o clima e o relevo criam um ambiente de constante renovação. É nesse contexto que se encontra o Pico Paraná, o ponto mais alto da região sul do Brasil. Com mais de 1.800 metros de altitude, ele domina o horizonte com imponência. Subir suas trilhas é atravessar uma transição de ecossistemas, do calor das matas densas ao ar rarefeito e silencioso do cume. Ao longo do litoral paranaense, manguezais, baías e costões rochosos completam o mosaico natural. Em lugares como Guaraqueçaba e Ilha do Mel, a vegetação nativa se estende até o oceano e a biodiversidade marinha interage com o ambiente terrestre em harmonia rara. No Paraná, a força da natureza se manifesta com precisão, não como um espetáculo de explosão, mas como uma obra de engenharia viva, moldada pelo tempo e protegida pela própria geografia. Um estado onde o verde ainda resiste e respira. No extremo sul do Brasil, o Rio Grande do Sul apresenta uma paisagem que muda com o tempo, com as estações, com o vento. É um estado onde o frio do inverno desenha neblinas sobre os campos e onde o verão faz brotar verde intenso entre araucárias centenárias. Um território marcado pela diversidade de climas, de relevo e de sensações. No alto das serras, os cânions se abrem como fendas gigantescas na terra. Formações como Itaimbezinho e Fortaleza revelam paredes de pedra que mergulham em vales cobertos por Mata Atlântica. O som do vento nas alturas mistura-se ao canto distante das aves, e a grandiosidade da paisagem impõe silêncio. As florestas de araucária, símbolo do sul, cobrem parte do interior com suas copas simétricas e troncos resistentes. São relíquias de um Brasil antigo que abrigam espécies únicas e que oferecem abrigo a mamíferos, aves e insetos que só sobrevivem nesse ecossistema. Nos campos do Pampa, o horizonte se estende sem interrupções. É uma terra onde o céu é protagonista, onde a linha do solo é quase sempre reta e onde a natureza se revela na amplitude, não nos detalhes. Ali, a vida segue o compasso das estações, com florações, migrações e transformações cíclicas que marcam o calendário natural da região.
O Rio Grande do Sul é um estado onde natureza e identidade caminham juntas, onde os cenários inspiram histórias, canções e contemplação, e onde, mesmo nas paisagens mais vastas, cada elemento carrega o peso e a beleza da presença do tempo. Em Minas Gerais, a natureza se mistura à história, como se as montanhas, os rios e as pedras guardassem memórias de um tempo que ainda ecoa. Um estado marcado por serras onduladas, vales profundos e cachoeiras que escorrem silenciosamente entre as rochas. Aqui, a paisagem não grita. Ela sussurra constante, grandiosa e serena. Nas regiões montanhosas, as trilhas cortam matas nativas e conduzem a mirantes naturais onde o olhar alcança um mar de colinas azuis. As serras mineiras, como a do Cipó, do Espinhaço e da Mantiqueira, são redutos de biodiversidade e beleza bruta. Em suas encostas, flores silvestres, aves e pequenos mamíferos convivem com vilas centenárias que parecem ter brotado da terra. Em Capitólio, no sudoeste do estado, o espetáculo é feito de pedra e água. Paredões rochosos se erguem sobre lagos de águas verdes, formando cânions que refletem o céu em espelhos tranquilos. Passeios de barco cruzam entre as rochas, enquanto cachoeiras desaguam em poços cristalinos escondidos em meio à vegetação. Minas é também terra de rios escondidos, de grutas profundas e de um subsolo rico em minerais e segredos. Cavernas, como a de Maquiné ou do Rei do Mato, revelam galerias calcárias que guardam formações milenares e fósseis que remontam a eras esquecidas. Tudo em Minas caminha no compasso do tempo geológico, vasto, lento, firme. É um estado onde a natureza molda o espaço com paciência e onde cada pedra parece ter uma história para contar. No coração do Brasil, o Tocantins surge como um território jovem, mas profundamente ancestral. Um estado onde o cerrado encontra as chapadas, onde os rios correm livres e onde paisagens preservadas revelam a força silenciosa da natureza. É aqui que se esconde um dos cenários mais surpreendentes do país. O Jalapão. O Jalapão é um oásis de contrastes. Dunas douradas, esculpidas pelo vento, se estendem por quilômetros entre veredas e formações rochosas. Elas surgem como miragens em meio ao cerrado seco, criando um cenário ao mesmo tempo árido e exuberante. Um deserto de vida, moldado pela resistência. Espalhados por essa paisagem única estão os fervedouros, nascentes de água cristalina que brotam do solo arenoso com tamanha pressão que impedem o corpo humano de afundar. Flutuar sobre eles é experimentar um equilíbrio absoluto entre o corpo e a terra, entre o visível e o invisível.
as chapadas completam o espetáculo. Com paredões avermelhados, cânions profundos e cachoeiras que despencam em poços de águas verdes, elas formam um relevo esculpido pelo tempo e pela erosão. São monumentos naturais que testemunham o passar das eras. Em Tocantins, a natureza permanece, como nos tempos antigos. Intacta, vasta, silenciosa. Um cenário que emociona não pela imponência, mas pela pureza. Um convite ao despojamento, à conexão com a essência da terra e da água. O Rio de Janeiro é mais do que uma paisagem. É uma declaração de harmonia entre montanha e mar. Um lugar onde a natureza se expressa com ousadia, desenhando formas que desafiam a geometria e compondo cenários que se tornaram ícones mundiais da beleza natural. Ao longo do litoral recortado, praias se encaixam entre costões rochosos e morros cobertos pela Mata Atlântica. Em cada curva da estrada costeira, uma nova vista surge. Enseadas protegidas, ilhas próximas, falésias cobertas de verde. É uma composição onde o relevo encontra o oceano com uma precisão quase artística. Subindo rumo ao interior, a Serra da Mantiqueira e os maciços do Parque Nacional da Tijuca oferecem trilhas, mirantes e florestas densas em pleno espaço urbano. A presença da natureza é tão marcante que, mesmo nas regiões metropolitanas, o som das aves e o cheiro da terra úmida nunca estão longe. O estado abriga ainda trilhas que levam a praias desertas, mirantes naturais, com vistas panorâmicas e florestas que descem até tocar o mar. Em Ilha Grande, por exemplo, a mata se funde com as águas cristalinas em um espetáculo de transição entre ecossistemas. Em Paraty, a serra e o mar se entrelaçam com história e mata preservada. O rio é uma síntese de contrastes entre urbano e selvagem, entre altura e profundidade, entre o ruído da cidade e o silêncio das trilhas. Uma geografia moldada pelo tempo e celebrada por quem a contempla. Aqui, a natureza não apenas existe, ela se impõe, define e inspira. O Brasil é um território de possibilidades infinitas. Nenhum outro país reúne tamanha variedade de paisagens, climas, biomas e formas de vida em uma única nação. Da floresta impenetrável da Amazônia, às lagoas efêmeras dos lençóis maranhenses, dos cânions do sul, às dunas do Jalapão, das montanhas silenciosas de Minas ao litoral escultural do Rio. Cada cenário é um mundo, e cada mundo é uma história. Esse país não é apenas belo, ele é essencial. É o abrigo da maior biodiversidade do planeta, o berço de rios que sustentam continentes, o palco de fenômenos únicos que a ciência ainda estuda, e o lar de culturas que aprenderam a viver em harmonia com a terra. Mais do que paisagens, o Brasil é presença, é movimento, é permanência. Um organismo vivo que respira por entre as árvores, flui nos rios, sussurra nas trilhas e vibra na pele de quem se permite sentir. E cada um de nós faz parte dessa história. Preservar, conhecer e valorizar essas maravilhas é mais do que um dever. É um privilégio. Porque, no fim, proteger o Brasil é proteger o que temos de mais raro. A chance de coexistir,
com o que é grandioso, selvagem e livre. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nossas próximas viagens. Até a próxima!